Bom, pessoal, vamos resolver aqui mais algumas questões agora sobre campo elétrico, tá? Então, nesse probleminha, ele diz que uma carga elétrica pontiforme de 10 a menos 9 coulombs, ao ser colocada no ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força de intensidade 10 a menos 2 newtons. Então, o valor da carga de prova, né, colocada no campo elétrico é 10 a menos 9. E o valor da força que ela fica sujeita é 10 a menos 2 newtons. Ela é vertical e descendente. Essa é a direção e o sentido da força. Ele quer que você determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P, tá? Então, veja só. A intensidade da força elétrica, você pode calcular aqui, ó, por F. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. F igual a Q vezes E. Tá? Tudo em módulo. Ok? Nós sabemos que a carga que vai ser colocada no ponto, a carga que eu coloco no ponto do campo elétrico, ela é uma carga de prova. É esse Q minúsculo aqui, ó. É a minha carga de prova. Então vale 10 a menos 9 coulombs. Tá joia? E a força é igual a 10 a menos 2 newtons. Substituindo isso aqui, ó, eu tenho que o F é 10 a menos 2. A carga de prova é 10 a menos 9. E o campo elétrico é E. O 10 a menos 9, pessoal, que multiplica do lado direito, do lado esquerdo, ele vai dividir, certo? Se ele multiplica na direita, na esquerda ele divide. Então ele vem com o denominador. 10 a menos 9 igual a E. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Vou fazer aqui do lado menos 2 menos 9. Vai ficar menos 2 mais 9, que é igual a 7. Ok? Então o campo elétrico ele é 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Pessoal, essa é a intensidade do vetor campo elétrico. Agora vamos estudar a sua direção e sentido. Quando a carga de prova ela é positiva, a força e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a gente tinha que a força elétrica era vertical e descendente, o campo elétrico também vai ser vertical e descendente, que a carga de prova é positiva. Então está aqui o sentido do campo elétrico e está aqui o sentido da força elétrica. Tá joia? Então a intensidade é 10 elevado a 7 e ela é vertical e descendente, o campo elétrico, né? Assim como a força, tá? Assim como a força. Então é essa letrinha daqui. Então nós calculamos a sua intensidade, beleza? E descobrimos que como a carga de prova é positiva, a direção e o sentido da força e do campo elétrico são iguais, ok? Vamos ver outra agora. Bom, vamos fazer aqui esse probleminha agora. Um campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme Q igual a 10 a menos 5 coulombs, beleza? No vácuo, onde K é 9 vezes 10 a nona. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em Q1. Então veja bem, ele quer o valor da força elétrica que atua nessa carga Q1, que é colocada em P1 aqui. Então aqui nesse P1, pessoal, eu vou colocar uma carga Q1, essa carguinha aqui, ó, Q1,
que é positiva, mais 1 microcoulombs. Aqui nesse ponto P2, ele quer também a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em Q2, que é menos 1, colocado em P2. Então, em P2, eu vou colocar uma carga negativa, que também vale 1. Q2 negativo. Lembrando que o Q do meio é positivo. E vale 10 a menos 5. Ok? Então, pessoal, essa carga geradora positiva vai repelir essa carga de prova positiva. Vai ser uma repulsão aqui, ó. Ela vai repelir. Beleza? Da mesma forma que ela vai atrair o P2, porque ele é negativo. Positivo com negativo é atração. Então aqui a gente já desenhou a força F2 e já desenhou a força F1. Pessoal, agora uma malandragem de questão. Vocês percebem que todas as alternativas têm as mesmas forças? A intensidade é a mesma, então eu não vou precisar calcular, eu já sei que a intensidade é 9. E se você quiser calcular, é só você usar a lei de Coulomb, tá? F é igual a K, que ele deu aqui em cima, né? Qzão, que é a geradora, que é 10 a menos 5. Qzinho, que é a carga de prova, que está aqui, dividido pelo quadrado da distância, que é 10 centímetros nos dois. Então, você vai sempre achar esse mesmo valor, ó, 9. Beleza? 9 newtons. É só substituir. Agora, o que vai mudar? A direção e o sentido. Então, veja. F1 é horizontal para a esquerda. Então, esse pode ser. Tá certo? Deixa eu botar um pontinho aqui, né? Esse tá certo. Esse tá certo. O F2 é horizontal para a esquerda também. Horizontal para a esquerda. Então, esse está certo. Esse está certo. Qual é o único que tem tudo certo? O único que tem tudo certo é esse daqui, ó. Beleza? Então, horizontal para a esquerda. Horizontal para a esquerda. E a gente tem aqui o modelinho correto. Tá bom? E a conta você faz aqui se você quiser, mas todos têm a mesma alternativa, ficaria só a análise da direção e do sentido. Beleza? Vamos fazer outra. Agora aqui. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B. Esse é o caso A. Na próxima página eu vou fazer o caso B. Admita em cada caso que Q1 é 1 microcoulomb e que a distância, que é 1 microcoulomb, e a distância é igual a 0,3 metros. Beleza? Eu quero o campo elétrico resultante nesse ponto P. Ora, pessoal, como as duas cargas têm a mesma intensidade e as distâncias são iguais, os campos elétricos vão ser iguais. O que vai mudar? Iguais em intensidade, né? Vai mudar a direção e o sentido. Esse Qzão aqui, ele vai gerar, esse Q da esquerda, né? Esse Q meio azulzinho, ele vai gerar um campo elétrico daqui para fora. Por quê? Porque ele é positivo, a carga geradora é positiva, o campo é daqui para fora. Esse outro meu, sei lá, marronzinho aqui, ele é negativo. Então ele vai gerar um campo elétrico daqui para dentro. Esse triângulo, ele é equilátero. Então aqui dentro eu vou ter 60 graus de ângulo. Se todos esses ângulos são iguais a 60 graus, para completar esses 180 graus aqui, eu tenho 120 graus aqui. Beleza? Eu vou partir da premissa de que aqui eu tenho o campo elétrico e
Aqui eu também tenho outro campo elétrico E. Repito, eles têm a mesma carga geradora, eles têm a mesma distância, eles têm a mesma intensidade. Então, vamos calcular essa intensidade desse campo elétrico E aqui. E é K vezes Q dividido por D ao quadrado. K é 9 vezes 10 a nona, tá aqui, ó. Q é 1 microcoulomb, então é 10 a menos 6. E a distância é 0,3. 0,3 ao quadrado. Então eu vou ficar com 9 vezes produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 9 menos 6 é 3. 0,3 ao quadrado é 0,09, tá? 0,09. 9 dividido por 0,09 vai dar 100. Então vai ficar 100 vezes 10 a terceira. 100 é 10 ao quadrado. Então 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. Então a resposta é 10 à quinta Newton por Coulomb. Então cada um desses vetores campo elétrico aqui tem uma intensidade que é dada por 10 à quinta newtons por Coulomb. Agora, para calcular o vetor resultante, a gente vai ter que traçar uma paralela aqui, ó, ao vetor azul, depois traçar uma paralela pelo vetor verde, e essa diagonal aqui, ó, do paralelogramo é o meu vetor resultante. Esse campo elétrico resultante aí, esse campo elétrico resultante vai sair pela lei dos cossenos. Campo elétrico resultante ao quadrado é o campo elétrico E ao quadrado mais o campo elétrico E ao quadrado mais duas vezes o campo elétrico E vezes o campo elétrico E vezes o cosseno de 120 graus. Certo? Então esse campo elétrico resultante ao quadrado vai ser E ao quadrado mais E ao quadrado. É 2 vezes E ao quadrado. Mais 2 vezes E vezes E ao quadrado. E o cosseno de 120, pessoal, é menos meio. Então eu posso dar uma simplificada aqui, ó. 2 dividido por 2 é 1. E aí isso vai ficar o seguinte: 2 vezes E ao quadrado menos, né, mais com menos é menos, E ao quadrado. O meu campo elétrico resultante vai ficar igual a raiz quadrada de E ao quadrado, porque 2E menos E é ao quadrado. Ou simplesmente a raiz quadrada de E ao quadrado é E. E quanto é o campo elétrico? 10 à quinta. Então o campo elétrico resultante é igual a 10 à quinta Newton por Coulomb. Beleza? Então é uma dessas duas aqui. Tá joia? Uma dessas duas aqui. Agora vamos ver o da letra B. Isso aqui é o da letra A, né? Vamos ver o da letra B. O da letra A, a gente já sabe que tem que ser um desses dois, ó. 10 à quinta. Agora, o outro campo elétrico é 2 vezes 10 à quinta ou é 10 à quinta? Vamos calcular. Veja só. Nesse ponto P, esse campo elétrico Q vai gerar
um campo elétrico para fora. Para fora dele, para fora desse pontinho aqui, ó. Já o outro pontinho, vou pintar aqui de verde só para destacar para você, ele vai gerar um campo elétrico para dentro. Carga geradora positiva, que é o azul, gera um campo elétrico para fora. Vou colocar aqui, ó. E a carga negativa, que é o verdinho, gera um campo elétrico para dentro. Repito o que eu falei na outra questão. Como a quantidade de carga é a mesma para os dois e a distância é a mesma para os dois, os vetores campo elétrico são os mesmos também. Dessa vez, o campo elétrico resultante, como os dois apontam para o mesmo lado, vai ser a soma. Campo elétrico resultante vai ser o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Na questão passada, a gente já viu que eles são iguais e valem 10 à quinta. Ó, fiz aqui para vocês. Eu não vou fazer essa conta de novo. Por quê? Porque a carga é a mesma e a distância é a mesma. Então, vai ser aqui, ó, 10 elevado à quinta mais 10 elevado à quinta. Ou seja, o campo elétrico resultante da letra B é 2 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb, né? 10 à quinta mais 10 à quinta é 2 vezes 10 à quinta. E aí, a minha alternativa correta, né, é 10 elevado à quinta da primeira, 2 vezes 10 elevado à quinta da segunda. Então, fica essa primeira letrinha daqui, ó. Essa primeira alternativa. Tá joia? Tá aqui nossa questãozinha sobre campo elétrico. Ok? Vamos fazer mais uma? Uma carga elétrica pontiforme de 1 microcoulomb. Então, tá aqui o valor da carga de prova. Massa 10 a menos 6 kg. 10 a menos 6 kg. É abandonada em repouso no ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 à quinta Newton. Determine a intensidade da força elétrica que atua em Q e a aceleração do movimento. Então, eu quero duas coisas aí, pessoal. Eu quero o valor da força e quero o valor da aceleração. Bom, o valor da força, pessoal, vou calcular aqui, ó. Fique F igual a carga de prova vezes o campo elétrico, tá? A minha carga de prova é 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6. O meu campo elétrico é 10 elevado à quinta. Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, a minha força vai dar 10 a menos 1 newtons. Está aqui o valor da força já. 10 a menos 1 newton. E a aceleração? Aí você vai ter que lembrar lá do primeiro ano, segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a minha aceleração pode ser escrita dividindo a força pela massa. A força a gente acabou de calcular, é 10 a menos 1. A massa, ele deu no texto, é 10 a menos 6, está aqui em cima, ó. Divisão de potência de mesma base, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 1, menos. Menos 6 é menos 1 mais 6, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui agora a intensidade da aceleração. Então, força é 10 a menos 1, aceleração é 10 a quinta. É a primeira alternativazinha aqui. Tá joia? Isso aqui foi mais simples do que as outras, né? Envolve menos vetores, dá para fazer só a conta, trabalhar só com a intensidade. É sempre mais fácil. Repito, pessoal, não entendeu algum problema, volta ao vídeo. Se tiver lento demais para você, dá uma acelerada. Se estiver muito rápido, reduz um pouquinho a velocidade. Use a velocidade do vídeo que te deixa mais confortável, tá?
E por fim, pessoal, ele diz assim: uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora. As placas são essas barrinhas azuis, tá? Placas defletoras é que elas podem empurrar a gota para um lado ou para o outro. Região onde existe um campo elétrico. Eu vou destacar esse campo elétrico aqui, ó. Vou destacar esse campo elétrico. É essa linhazinha aqui, ó. Esse é o vetor campo elétrico. Então, existe esse campo elétrico atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta. Ó, gota 1, gota 2, gota 3. Que são lançadas para baixo a partir do emissor. Esse cara fica jogando as gotas. Ele jogou 3 gotas, ó. Gota 1, gota 2, gota 3. Esse carinha. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel, ou seja, bater e ficar. O campo elétrico uniforme está representado por apenas uma linha, né? Mas a gente sabe que tem várias aqui, várias linhas. Mas o campo elétrico só para identificar o seu sentido. Aí ele colocou esse Ezinho aqui pra gente, ó. Tô destacando o Ezinho pra gente. Beleza? Tá aqui. Ele é um vetor. Pelos desvios sofridos, podemos dizer que as gotas 1, 2 e 3 estão respectivamente carregada, descarregada ou neutra. Olha só, pessoal, eu vou dizer logo que a partícula que... Primeiro, as placas, elas têm sinal. Se o campo elétrico vai para a direita, o campo elétrico ele tem que sair da placa positiva. Então, essa é a positiva. E ela tem que ir para a placa negativa. As linhas saem da partícula positiva e entram na negativa. Então, essa placa é positiva, essa placa é negativa. Ora, se a gota 2 ela atravessou sem desvio, eu já vou adiantar que a gota 2 é neutra. É neutra. A partícula que foi jogada para o negativo, a partícula que correu, que foi atraída pelo negativo, ela é positiva. E a partícula, vou botar com a outra corzinha, ela é positiva. E a partícula que foi atraída pelo positivo, ela é negativa. Então, 1 está negativamente carregada, a 2 está neutra e a 3 está positivamente carregada. Então, nós temos aqui, ó, essa alternativa. Ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né, da resolução desse questionário. O questionário está na descrição do vídeo, tá certo? Quem quiser dar uma olhadinha. Obrigado aí pela audiência de vocês. Continuem estudando, bons estudos, tá? Gostou? Dá uma curtidinha no nosso vídeo, se inscreve no canal, faz tudo isso do YouTube, ok? Aquele abraço.